Trabalhando feito doida? Trabalhando feito doida, nunca trabalhei Meu tanto na minha vida. Deus, Eu trabalhei muito, guria. olha, vou te contar. Quem trabalhou no direito, eu sei que trabalhou muito, mas que Sim, anda caprichando, né? mas na terapia, né, na parte de ministrar as aulas e, nossa, Sim. E tá muita... atendendo muito também ou não tá nem conseguindo? Cássia, eu não tô tendo tempo. É muito puxado, né? Eu não tô tendo tempo. A minha agenda tá lá para junho, julho. Sério? Aí aquela história também, né, Lê? Se com uma palestra, se com o treinamento você pode atingir 20, 40, 100, não faz sentido você fazer um a um. Sim, Não aqui a gente faz? tá, né? Aqui a gente atende muita gente. Então, que bom, né? Estamos aqui em 8 pessoas, em breve entrando outras. Mas é isso, eu acredito muito que eu gosto do trabalho coletivo, eu gosto de trabalho em grupo. Uhum, Anne trabalhava em grupo, né? uhum, A psicogenealogia tem muito do psicodrama e eu acredito no espelhamento das histórias, então eu acredito que a formação propriamente dita, ou os cursos, os workshops que a gente faz, que eu faço, eles são muito mais eficazes ou sim, intensos do que sim, um atendimento individual. Eu penso que a sim. velocidade do atingimento, do entendimento, ele é mais É, quando é. temos outras pessoas, né? Uhum. Você sabe que eu por pouco não fiz uma especialização em psicodrama? É medo. Sabes que eu também? Bateu na trave assim, por bobeira, 2 vezes. Eu também. Eu acho que a psicogenealogia me esperava. Eu comecei a minha caminhada. Até bom dia quem está aí, se quiserem abrir suas câmeras, a gente está batendo um papo. A minha caminhada, na verdade, começou na parapsicologia. E eu fiquei Uhum, entre psicodrama e parapsicologia porque são 2 cursos de 3 anos. uhum, A parapsicologia que eu fiz uma pós, ela é parapsicologia clínica, né? Tem uhum. certificação de pós-graduação. E aí fiquei entre psicodrama e parapsicologia. Eu penso que eu tenha ido para o caminho certo, porque ali muito do funcionamento da mente. E aí isso me abriu uma caminhada para Sim, neurociência e no paralelo, sim. né, eu chego na psicogenealogia. Então, assim, tenho muita vontade de fazer, mas te confesso que uma jornada de 3 anos hoje já não. Então, então, Estamos em outros tempos, né? A gente precisa então, de é cursos bem um isso. pouco mais enxutos, né? E eles são eficazes, basta ver a psicogenealogia. Nós temos aí 12 dias de formação. E quanto se faz com a psicogenealogia? Claro que você não sai de um curso, você precisa fazer a sua parte, né? Uma vez eu ouvi de Sim, um professor de que, na verdade, a gente precisa 3.500, não, 1.500 horas para se tornar bom num assunto, né? E 3.500 horas para ser um expert. Então, uau. e, a gente precisa ter responsabilidade quando a gente lida com uma vida humana. Esses dias até Uhum, fiquei espantada com uma pergunta que eu recebi. hum, Só um pouquinho que eu vou só minimizar o meu WhatsApp que está dando som aqui. Eu fiquei espantada com uma pergunta que eu recebi de, eu vou fazer o treinamento, né? Faço o módulo 1 e 2 e posso começar a atender? nossa, é. Poxa, a É, formação e já está se entendendo apto, né? Interessante. Então, bom dia, Sandra. A Sandra estava conosco ontem já, viu? Ó, Bom aplicadíssima, dia. bom né? dia. Foi até tarde da noite. É, E mas foi bom, em vez de estar a ver televisão, estive a ouvir vocês. verdade, Que bom. conteúdo de valor. Eu penso da mesma forma. É mais útil. Mas E hoje, que pode mudar a nossa vida de verdade, né? É epa, mesmo. a gente tem tanto conteúdo na televisão hoje que é questionável, assim, no sentido de até que ponto eu preciso disso, né? Uhum, uhum, Informações de medo, informações que vão entrando diretamente no inconsciente de cada um, né? Que a gente sabe que o inconsciente ele vibra 200 mil
beats por segundo, ele capta uma vibração muito maior do que o consciente. Então, aquela coisa de deixar a televisão ligada com tudo que a gente está vendo hoje, até que ponto vale a pena? Até que ponto teus filhos não estão também absorvendo essa informação, ainda que você ache que eles não estão ouvindo, né? Sendo intoxicados, né? Marisa, bom dia. Denise, te deu bom dia. Não quer mostrar a cara, Cadê ela? Denise é o rock. Acho que ela não abriu a câmera ainda, não. Não, ela não abriu. Só deu bom dia. A gente tem um pacto. A Denise. É? A Denise é o rock. Opa! O rock do Silvio Santos, o Louro José da Ana Maria Braga é a Denise, a psicogenealogia. Tá bom. Vou pensar num Louro José para mim também. Não, tô brincando. Brisa, bom dia, da Itália. 5 horas a mais lá de tarde. Olá. Oi, querida. Não estamos vendo. Tudo bem? Sua voz. Tudo jóia. Que bom ver vocês. Que bom ver você. Era linda, né, Brisa? Foi uma delícia, gente. Nossa jornada. Que bom, que bom. Entra de pijama. A Denise está dizendo que não abriu a câmera para estar de pijamas. Entra de pijamas mesmo, tá tudo bem. Mas você, aqui são 8 horas da manhã, Brisa. Você está às 5, 9, 10, 11, 12, 1 da tarde. Tá? É o dia da... Como é que a gente diz? O dia da preguiça? A Sandra faz assim. Muito bom, muito bom. Eu já trabalhei hoje, já fiz várias coisas, agora eu tô comendo. Fazer o quê, né? Não podemos sair de casa, o negócio é criar... Sabes que eu fui na... Tem uma loja de departamento aqui no Brasil, chama Renner. Você deve conhecer, porque você é brasileiro. E eu fui pagar uma conta que ficou lá. E aí eu digo, quer saber? Eu vou comprar uns pijamas novos para os meus filhos. Eu tenho uma filha adolescente que eles estão de quarentena, né? Então, a gente tem pequenas coisas para mudar a rotina, né? Ela ficou tão feliz com os pijaminhas novos, assim, bermudinha e camisetinha. E também troquei as toalhas da minha mesa. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia que muda o clima, né, da casa. E é muito bom. Rosana, bom dia. Tudo bem? Já estamos aí a 2 minutos das 8 horas. Estamos aqui aquecendo os motores. Adri, querida, bom dia. Nossa amiga palestrante. Ótimo dia. Nossas mamães de adoção. Muito bom ter você aqui. Tudo bem aí em Cuiabá? Graças a Deus, tudo ótimo. Ansiosa por amanhã. Ah, que delícia. Todos. Tantas trocas acontecendo, né? É verdade. Ana, bom dia. Eu vou dando bom dia para quem mostra o seu rosto, né? Ana já tá aí, ó, 1000. Muito bom. Então, 2 minutinhos. O pessoal vai entrando e eu tá habilitada aqui. Todos na sala de espera. Deixa eu ver. Ok. Cássia, estamos ao minuto das 8 horas, né? Acho que podemos começar um bate-papo. Terminamos ontem falando com a Cris Mayra sobre adoção, dessa nossa série, minissérie, né? Que a gente está fazendo sobre um assunto que a psicogenealogia olha com muito carinho, com muito respeito, que são as adoções, que terminando, né, nosso dia ontem, eu falei que ser mãe de adoção é ser mãe de coração e é o primeiro órgão que nasce no ser humano. Falei do arquétipo de José e Maria, né? José e Maria foram pais adotivos dos filhos de Cristo, então nós todos, né, temos essa missão, né, de ter filhos através de nós. Então, muitas vezes pelo ventre, outras pelo coração.
não é? Uhum. E eu sei que você está na jornada da adoção. Eu brinquei com a Cássia, porque nós temos, então, recapitulando um pouquinho do olhar da psicogenealogia, nós estudamos 3 livros. E quando a gente fala em 3 livros, não são 3 livros físicos, são 3 livros de estudo. Então, quando nós vamos entender ou estudar o motivo de consulta, nós começamos pelo transgeracional, vamos para o projeto sentido gestacional e depois vamos para as vivências. E o projeto sentido gestacional, ele compreende o quê? Compreende um período de 9 meses antes da concepção. E aí eu estava brincando que a Cássia, na verdade, ela estava num período projeto sentido gestacional, né? Por quê? Porque ela está na pré-concepção, ela está gestando a chegada de 2 filhos, né, Cássia? Exatamente. Nossa colega psicóloga e também psicogenealogista e também expert em Enneagrama. E aí a gente vai até compartilhar aqui um slide que ela mandou. E hoje, então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre o teu chamado de adoção, e foi muito interessante, porque a Cássia também é da primeira turma de psicogenealogia, então já estamos aí na jornada há uns 3 anos, né, Cássia? Uhum. Muito interessante que cada passo, cada compreensão, a gente fala muito na psicogenealogia da síndrome de aniversário, que é a parte de estudos da Anne Ancelan. E o que é a síndrome de aniversário? Tudo que acontece na nossa história marca, né? A gente tem marcos, datas e dados. E eu lembro muito bem de algumas mensagens que a Cássia trocava em relação até aos nossos bichinhos, né, Cássia? Uhum. Foram informações bem significativas, muito amorosas, de um entendimento muito profundo. E a Cássia, então, não sei se você quer compartilhar conosco um pouco disso, né? Do Sim. O que um processo de adoção repercute ou reverbera no sentido do autoconhecimento, né? Dessa entender adotar. Ontem a gente falou do porquê ou para que adotar. E hoje, então, esse período pré-concepção que você viveu nessa jornada, que te trouxe até aqui, quais foram as tuas compreensões, Cássia? Eu vou minimizar aqui, vou deixar você e vou compartilhar o slide. Símbolo. Peraí, só um pouquinho. Aí, aqui. Então, vou abrir aqui. Aí. Isso, daqui a pouquinho a gente fala dele. Daqui a pouquinho a gente fala dele. Gratidão, Lê. Bom dia, gente. Uma honra estar aqui, um prazer imenso. Bom, a minha jornada de preparo para gestar essas crianças que virão, eu penso que ela já começou na minha infância, na verdade. Porque esses dias eu ainda vi uma brincadeira do Fábio Porchat no programa dele, onde ele pergunta, né, qual é a tua memória mais antiga de infância? E aí eu busquei rápido, assim, uma das coisas que veio foi eu, possivelmente com 4, 5 anos, não sei se talvez até menos, mas eu lembro que eu articulava muito bem as palavras. Então, talvez uns 4 anos, parada ao lado do balcão da pia da minha mãe, enquanto ela fazia as tarefas à noite, com um travesseiro embaixo da camiseta, fazendo a minha barriga grávida, muito grávida, aliás, e com as bonecas todas enfileiradas do lado, como uma dúzia de filhos. E eu lembro de escorar as mãos na barriga, como a minha tia fazia, que estava grávida da minha prima. Então eu tinha menos, eu tinha no máximo 4. Então eu escorava as mãos na minha barriga e dizia para minha mãe: veja só, comadre, já estou eu aqui grávida de novo, com toda essa criançada aqui. Eu mostrava para as bonecas. Então realmente o meu processo é da vida, né? Aos 10 anos eu me torno tia pela primeira vez. E esse exercício realmente é íntimo, é profundo. Não estou usando agora, mas eu ganho presentes deles de Dia das Mães. Eles me chamam de mãe 2, os meus afilhados. Então, inclusive no processo terapêutico de patchwork, muitos anos atrás, a terapeuta Patrícia me olha e me diz: ok, mas o teu colo está ocupado. Como você quer ser mãe se você tem 7 sobrinhos transitando no teu colo? Aquela filha de bonecas, né? Não eram 1 ou 2 filhos. E aí o processo vem, eu demoro para encontrar o meu companheiro, só para contextualizar. Eu encontro o Rafa aos 39 anos, ou seja, o relógio biológico tinha andado pra caramba.
Naquele momento isso não me preocupava, não me incomodava, porque a minha fé, a minha confiança no universo, em Deus, numa força maior, é realmente algo tranquilo e seguro dentro de mim. Então, até quando fui questionada, jovem ainda, você vai congelar os óvulos, afinal, você, né, já está chegando. Não passava pela minha cabeça. Como não passou quando, né, geneticista e profissionais de reprodução assistida me olharam e me disseram, olha, você tem a possibilidade de fazer a fertilização. Eu disse, essa não é a minha história. E aí eu vou entendendo, quando chego à psicogenealogia 3 anos atrás, realmente que não é a minha história. A minha mãe é filha por adoção. Olha que lindo. Eu tenho uma sobrinha filha por adoção. O Então, Rafa, meu marido, tem uma irmã que lindo. filha por adoção. Então, não fazia realmente sentido fertilizar e fazer a natureza forçadamente colocar um ser no meu ventre. E aí fui buscar os sentidos fisiológicos para aquela infertilidade, que eu não acredito nisso também. E aí, quando chego na formação, que o professor Laura pergunta, ok, mas qual o diagnóstico? O que te disseram, fisicamente falando? Eles me falaram que eu tinha trombofilia. E aí, quando eu entendi o que significa trombofilia, né, como diz uma irmã, caíram muitos créditos, porque se trombo é tormenta e filhos podem trazer tormenta, o que isso significava? Sim. De fato, as 3 gestações e os 3 abortos espontâneos que tive, e gestações espontâneas, sem nenhuma intervenção, aconteceram, e essa ficha caiu definitivamente, leio essa semana, preparando o material da live, nos 9 meses exatos da passagem da minha mãe. Olha que interessante. Que Ela 9 faz a é importante, né? 9 é um número simbólico de gestação. Exatamente. Então, ela faz a passagem em 5 de dezembro, o primeiro aborto foi 31 de dezembro, o segundo em abril e o terceiro em setembro. Ou seja, o ciclo, possivelmente, de uma criança passar pelo meu corpo, pelo meu ventre, se fez ali. E eu estou há 20 dias de fazer 46 anos, então ok. É tudo ok, é tudo certo. Olhando o genossociograma, eu fui ficando chocada e estarrecida, né? Lá na formação mesmo, na primeira etapa já começou, a segunda foi intensa. Na de Cabala trabalhamos mais um pouco, por quê? Porque eu estou em simetria tão intensa e tão... Eu uso a palavra intensa porque a simetria envolve não só a síndrome de aniversário, mas nomes, semelhanças físicas e outras coisas, com minha mãe e minha avó. E por que vale citar isso quando a gente começa a conversar? Porque a minha avó morre pouquíssimas horas após o parto da minha mãe. E um dia minha madrinha, conversando comigo, disse: o meu pai e a minha mãe se amavam muito. O pai sofreu muito com a morte dela. Inconscientemente, os abortos possivelmente tenham sido uma proteção, porque se eu levo 39 anos para encontrar o meu amor, qual a graça de parir e ir embora e deixá-lo? Claro. Nenhuma graça, nenhum sentido nisso. Então, é certo que eu fui fazendo caminhos de proteção para não repetir essa história. Sim. E aí, essa parte eu não te contei ainda, porque é muito recente. Finalmente, eu consegui os registros da minha avó, né? Porque queimaram todos os objetos dela quando ela morreu. E todos os documentos dela, e agora cai uma super ficha enquanto falo. Hoje de manhã ainda o maridão, quando eu preparei o café, ele disse: o que você tem com queimaduras que você se queima tanto? Olha, uau, fiquei arrepiada. Hoje de manhã eu disse para ele: ai, são queimaduras bobinhas, só de... né? Agora caiu a ficha. Uau, nossa, eu tô muito arrepiada. Eram todas as coisas dela, né? E eu finalmente consegui, estão aqui os registros todos dela, o cartório me mandou. Eu já sabia que eu estava em simetria na data de nascimento com ela, eu só não tinha a prova, mas eu sentia. Sim. São só 7 dias de diferença. Olha só, incrível. Maio, mês das mães. Eu sou Morgana, meu segundo nome, Mor, mãe, né? Ela é filha de Maria, e ela pariu minha mãe Maria. Então, e aí o último presente, se é que eu posso chamar de último, porque eles ainda continuam chegando, eu fico
muito impressionada, é olhar para os nomes dos avós dela. Os avós da minha avó, os meus bisavós maternos, chamavam Antônio e Virgílio. Esses são os nomes dos avós do Rafa. Olha que legal, E gente. alguém vai querer me convencer que tem Virgílio a toda esquina? Não tem Virgílio a toda esquina. Este não é um nome comum. Se fosse João, se fosse Pedro, eu ia dizer, ok, acaso. Não, é Antônio e Virgílio. Olha só, as famílias E são as famílias nos trouxeram, né? claro. Levaram um bocado de tempo para achar um jeito de nos reunir, mas tá tudo certo no tempo que foi. Sim. E essa semana eu me dei conta que Antônio, o avô do Rafa, é avô por adoção da Isabela, minha cunhada. Olha. O Antônio, meu avô, também avô por adoção. Na verdade, é meu avô por adoção, porque a minha mãe foi entregue para adoção. Só que foi entregue na própria família. Então ele continuava sendo avô ainda por adoção. E aí me dou conta que Virgílio, vô do Rafa, ele tem uma neta que transita no sistema familiar, ela fica um tempo no sistema familiar dela de origem, né, com os pais, e depois de adulta ela transita e é assumida por um tio, o pai do Rafa, que a assume e passa a cuidá-la como filha. Exatamente isso acontece com a minha mãe, Olha. que sai do ninho do pai e vai para o ninho da irmã dele, que vinha tendo muitos abortos e não conseguia ter o primeiro filho. Olha. Então, de fato, esses dois clãs têm uma cura a fazer, têm uma reparação, têm um acolhimento de exclusões e de dores antigas que envolvem os processos, inclusive, de aborto. E aí tá tudo certo. Então, esse tá tudo certo aquietou realmente meu coração num nível que, Sim. ok, agora é curtir a gestação. Porque, de fato, né, para nós adotantes, é isso. Ontem a gente falava que lindo quando a gente pode e tem essa oportunidade de autoconhecer-se e adotar, como você falou, uma crianças, porque é um casal ou são dois, não sei qual é E o sexo nós não escolhemos. Não escolheram. Então, temos, então, já estamos na caminhada de adoção de duas crianças e você tem tanta clareza, tanta lucidez, né? Tanto entendimento e vai acolher essas crianças. Todo lar adotivo acolhe com amor, mas aquilo que a gente falava ontem, às vezes, acontece, e a gente está fazendo um pouco da analogia do seriado Anne com E, né? E hoje de manhã eu estava assistindo também aquele seriado This Is Us, que também fala de adoção, e fala de o menino, então, que é negro, que ele é dado em adoção. A mãe morre no parto, né? Então é muito interessante. Então, quando você acolhe uma criança e recebe ela com todo o seu sistema, e você também entende que o teu sistema e do teu marido, eles se conectam, né? Por amor, por um grande amor. E que, com certeza, a tua missão, né, o teu propósito, aliás, tua missão não, o teu propósito, que é a missão da gente, às vezes a gente não conhece, né, porque não entra na caminhada do autoconhecimento. Mas quando a gente faz toda essa compreensão, a gente está livre para o propósito. E o propósito, ele vai além daquilo que a gente faz para a nossa família. A gente faz para os outros, né, faz para a humanidade. Então, eu imagino, né, se você já não tem atendimentos em relação a pessoas que estão nessa caminhada, o quanto isso vai ser potente a partir de agora. É maravilhoso. Já tenho. Já estão chegando os filhos por adoção, as mães, porque aquela dor e aquela queixa que a gente falava ontem com a Cris, né? Ele não se sente da nossa família, ele ainda não se sente parte, ele não nos adota. E é muito lindo, porque um dos livros que eu tenho aqui atrás de mim agora, eu coloquei um de cada, assim, que se fosse para simbolizar a caminhada, né? Anne Ancelan, pela psicogenealogia, a sabedoria do Enneagrama, e o da nossa amada, a dona Alia Paulívia, aqui do Paraná, que é especialista em adoção, tem filhas e netos por adoção. E a dona Alia, ela fala uma coisa que é bárbara, que é, primeiro, porque o medo da adoção, se quando você conhecer o teu companheiro, a companheira,
você não só adotou esse companheiro adulto, como veio sogra, sogro, cunhados e um kit completo que você também adotou. Sim. E ela fala isso até para nos trazer a reflexão sobre a adoção tardia, né? Porque a insistência dos bebezinhos, porque o medo, se nós já fizemos esse processo antes. Sim, E aí ela fala muito disso, Lê, e meninas, né? Acho que o único menino aqui é meu afilhado, lindo, amado, Caetano. Caetano. Tudo de bom. Robson, não, temos aqui Robson. Tem Robson? Ah, não estou vendo todos, não estou conseguindo ver todos. Então, bem-vindos os meninos também. E realmente, a dona Alia, ela fala muito disso, né? Do processo do adotar, que ele transcende o processo de quem está numa gestação judicial, numa gestação afetiva. Porque cada mãe e cada pai, quando recebe seu filho consanguíneo, ele precisa adotá-lo. E assim a criança aos seus pais, o jovem aos seus pais. Porque senão a sensação de pertencimento e de conexão, ela não se faz de forma ampla, de forma profunda. E aí fica uma reflexão, né? Nós, enquanto indivíduos, adotamos todos os que fazem parte do sistema, aceitamos, acolhemos, como é isso para nós? Né? E os nossos e sim, também, né? Se a gente, e os nossos? às vezes a gente não acolhe os nossos. E como fazer... As pessoas se questionam, eu vou adotar uma criança e ela vai vir com o sistema dela, mas e os teus? Né? E se acolhe com as diferenças. As pessoas diferentes fazem parte ou elas são excluídas dentro da tua família, né? Exatamente. Cássia, se você tiver com o livro aí, você quiser mostrar a capa... Eu vi que ela pediu. Se você puder depois... Depois eu partilho vários, tá? Vários. Daí eu compartilho no Esse aqui é a preciosidade que eu falei da dona Alia. Tá? Ela é um ser de luz, uma senhorinha apaixonante. E eu gosto porque o subtítulo do livro, que é a adoção, é Exercício da Fertilidade Afetiva. Que lindo. Eu vou botar aqui. Então, ela já começa, né? Ela já começa assim, já começa cutucando, né? O exercício da fertilidade afetiva. Então, voltando, Lê, aquela tua pergunta, sim, estão chegando os casos, né? De filhos e pais por adoção, querendo auxílio, isso está sendo lindo. A gente sabe que um terapeuta vai viver isso ao longo da vida, né? Muitas vezes as histórias que chegam são só não, né? Mas são também para nos acordar para a nossa história e nos fazer continuar o processo de cuidado e reflexão sobre a nossa história. Quem me conhece tem aí amigas de uma vida toda conosco hoje. Júlia, que bom te ver aí. Não dá nem para dizer quanto tempo nós somos amigas, amiga e irmã, porque daí nós temos que denunciar as idades. Sabe que para mim as coisas funcionam dessa forma. Eu preciso do entendimento mais profundo, eu preciso ir além da casca. E esse processo, quando ele começa com as investigações físicas, fisiológicas, ele também se dá por essa minha necessidade, que é explicada pela minha personalidade no Enneagrama. Então, é um profundo acolhimento de como eu sou, de como eu funciono, de que para mim não flui de fato simplesmente dar de ombros e dizer, tá, ok, então não fluiu pelas vias, né, comuns e vamos adiante. Não. Por que não? Eu precisava fazer esse caminho. Quais os motivos? Até porque não há histórico de infertilidade na minha família, né? Depois daquela irmã da minha avó, que foi quem criou a minha mãe, não há históricos. Minhas irmãs, sobrinha, minha mãe, minhas tias, todas mulheres plenamente férteis. Então eu precisei fazer esse caminho e acolher isso, como você disse, Lê, entender que está tudo certo, que faz parte, que tem um objetivo maior, que transcende, que até então eu não conhecia e agora eu conheço, e poder trazer de volta, porque vejam que se a minha avó sequer tem um pertence ou uma foto disponível, porque tudo foi queimado, grito que havia nesse clã e nesse sistema para que ela fosse vista. Sim. O quanto isso estava aberrando, pulsante, latente, e ninguém fazia este caminho. Ninguém parava para olhar para ela, porque afinal a gente não sabe nem qual a sua fisionomia, porque ninguém sabe. Né? As pessoas que vagamente lembram dizem, quem se parece mais é fulana ou beltrana. É tudo que a gente consegue chegar mais próximo. E sim,
eu manifesto isso de diferentes formas, né? E aí, como a adoção para nós é um tema muito natural, a minha mãe passou a minha infância esperando que um bebê fosse deixado na porta dela. Olha só. A minha mãe teve 5 gestações, 4 filhas. A minha gestação gemelar, eu fui entender isso com a psicogenealogia. Há um irmãozinho, um gêmeo evanescente. E aí eu me dei conta que ela passou toda a minha infância e início da minha adolescência. Qualquer barulhinho de gato miando, ela dizia, é um bebê chorando. E ia para a porta. Olha só. Ela ainda esperava mais alguém, né? Então, o nosso sistema precisava incluir alguém. Claro. E ela fez uma tentativa. Quando eu era criança, nós adotamos o Caco. Vejam, Caco, né? Só veio um pedaço. E, de fato, porque ele veio, ficou um pedaço de tempo e uma tia requereu, né? Naqueles tempos, 40 anos atrás, tudo era muito diferente. Mas para mim era muito prazeroso poder partilhar a infância com aquele ser. Então, quando nós começamos o relacionamento, Rafa e eu, o tema da adoção já fazia parte. Nós não sabíamos se biologicamente seria possível, mas a adoção, para nós era tão natural que a gente não ficava nem dizendo então quando vamos preencher os papéis. Trouxemos os papéis para casa, como disse a Cris, não é um processo tão simples assim, porque envolve passar também pelo luto e por dizer, ok, então talvez não venha pelo meu ventre. Porque eu tinha uma sensação naquela época de que talvez fosse passar pelo ou, né? Ou biológico ou por adoção. Hoje eu sei que pode ser e tudo certo. Sim. Né? Mas naquele momento, quando olhávamos para os papéis, ainda dava a ideia de que seria um ou outro. Enfim, o nosso processo judicial está sendo rápido. O universo tem sido muito generoso conosco. Em um ano da apresentação, em 10 meses, 9 meses e pouquinho. É 40 semanas, talvez, se eu for contar certinho, da apresentação dos papéis, nós já estávamos habilitados. E, lamentavelmente, existe gente que espera 2, 3, 4 anos para serem habilitados, para irem para a fila. E quando nós somos habilitados, para nós é essa sensação, estamos grávidos. Sim, exato. E aí é a primeira diferença que vem de uma gestação fisiológica, porque a nossa nós não sabemos quanto ela vai durar. Né? Uma gestação fisiológica, e essa é uma das primeiras diferenças que eu coloco. Não há como fazer um enxoval. Nós, no nosso caso, não sabemos o sexo das crianças, porque nós queremos 2 irmãozinhos. A idade, né? Sexo. Você tem essa informação. A idade nós deixamos elástica, de 0 a 7. Então, né? Então, não sei se eu posso comprar um coeiro, como diziam antigamente no Rio Grande do Sul, né? Sim. Ou se eu compro já uma motoquinha e uma bicicleta. Claro. Eu não sei se a gente traz essas crianças no colo, pela mão, para dentro de casa, ou se elas entram correndo. Claro. Eu não sei. Então, esse monte de eu não sei causa realmente muita angústia, muita ansiedade. Tem momentos que são momentos de dor, sim, de olhar e dizer, poxa vida, não era essa história que eu sonhei, pela espera, pela dificuldade de... Sim, temos que trabalhar a resiliência o tempo todo, e por isso que eu escolhi esse tema, o que esperar enquanto você está esperando. Maravilhoso. Eu diria que esperar é tudo que a gente pode fazer. Esperar que o telefone toque. No nosso caso, eu vou contar em primeiríssima mão, mas vai causar um frisson em quem me conhece, que está aí da família. Nós já recebemos a primeira ligação, mas foi por conta de uma leitura do nosso perfil um pouquinho diferente daquilo que desejávamos, né? Porque o tribunal acaba abreviando muito as informações para colocar no cadastro. Então, quem vê lá na outra ponta não vê quase nada do nosso cadastro. E aí a gente acabou optando por abrir mão, depois de muita meditação, muita oração, muita reflexão, nós abrimos mão. Por quê? Porque precisamos ser honestos e fiéis com o que nós podemos fazer, de verdade. Nós não vamos salvar ninguém, isso não é um processo de caridade. E porque nós temos que ser realistas com a nossa vida, e eu tenho uma vida profissional muito intensa. Claro. E seguirei tendo, né? Sim, seguirei tendo. Então,
esse é o processo da espera. E aí eu quis, até brinquei com a Lele, vamos fazer um trocadilho, vamos tirar a palavra espera e vamos colocar o que fazer enquanto você está esperando. Isso. Porque, de fato, não há como bordar um enxoval, nem pintar o quarto, porque a gente não sabe, Verdade. né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer reserva financeira, como diz Dona Alia Pauli, toda reserva financeira que você puder fazer, porque de uma hora para outra o telefone vai tocar e você vai precisar do carrinho, a um enxoval completo que você não fará em 9 meses, mas talvez em 9 dias ou talvez em 9 horas. Claro. E fora isso, o que mais eu posso fazer? Eu entendo que é o processo do autocuidado e do autoconhecimento. Esse é o melhor que eu posso fazer. Sim. Então, enquanto uma gestante corre para o médico e faz pré-natal e faz ultrassom e exame de sangue, e eu posso cuidar da minha saúde, porque de uma hora para outra a minha rotina vai mudar radicalmente. Eu posso cuidar especialmente da saúde do meu relacionamento, e nós estamos trabalhando nisso. Diálogo e mais diálogo e mais diálogo. Como você falou antes, né? Quando as coisas começam a acontecer, a gente começa a se deparar, e ontem a gente falava com a Cris Mayra sobre isso, né? A gente começa a se deparar sobre o que nós ainda não tínhamos falado, Sim. o que nós ainda não cogitávamos, né? Nessa primeira ligação, nos propõe uma criança de 9 anos. Aham. E eu precisei de dias para elaborar que, ok, uma criança maior, mas o sonho é uma criança pequena. Sim. O sonho é levar para o primeiro dia de escola. Sim. Aham. Tem outra Então, coisa. eu preciso ser honesta. É outra coisa. Eu preciso ser honesta. E isso tudo, de novo, demanda muito diálogo entre nós. Claro. O que mais eu posso fazer enquanto espero? Eu posso organizar a casa. Eu posso ir arrumando tudo para que nesses instantes que o telefone vai tocar e eu vou correr para uma cidade que eu nem sei qual é nesse Brasil, a minha casa já esteja pronta, eu não preciso me preocupar. Mas especialmente a minha casa interna. Exato. E aí que entra a psicogenealogia e o enneagrama com muita força. Porque eu preciso conhecer a minha história, honrar a minha história, saber em que sistema familiar essas crianças serão acolhidas, né? Na teoria da adoção a gente chama família extensa. Exato. Quais são as características dessa família extensa? Sim. Nós precisamos conversar, essa família precisa fazer parte desde já, ela precisa participar, assim como os nossos amigos. E eu uso, né, como ferramenta de trabalho, e é um dos meus pilares do enneagrama, apenas para contextualizar para as pessoas, eu conheço a psicogenealogia conscientemente há menos de 3 anos, mas já fazia parte, eu só não dava nome, não sabia o que era. E o enneagrama eu estudo e utilizo na minha vida há mais de 15 anos. Eu primeiro fui fazer o processo comigo, para depois estudar e poder trabalhar com o enneagrama. E em que o enneagrama me ajuda e me facilita o caminho nesse momento? Primeiro, compreender como eu funciono. Claro. Uma característica, por exemplo, da minha personalidade, eu brinco que é a síndrome do sapo. Eu apelidei assim. Minha personalidade sofre da síndrome do sapo, porque ou eu vivo no passado ou no futuro. Se eu deixar o ego comandar, é isso que vai acontecer. Então, em se tratando de maternidade, ou eu vou ficar na dor, revivendo o passado, e por que não fiz antes, por que não encontrei o meu marido antes, onde é que eu estava, por que não me ajuda, Sim. né? Não me ajuda. Ou eu vou estar no futuro alimentando uma ansiedade profunda e um sofrimento que vem com a ansiedade. Porque como serão, que cara que terão, com que idade que chegam, quais são as questões que eles trazem, quais são as suas histórias pregressas da família de origem, por que eles foram colocados para adoção, em que circunstâncias, quais as dores, também não me ajuda. O que eu sei, como diz a dona Alia, é que nós não estamos esperando nenhum príncipe, nenhuma princesa, nós estamos esperando seres humanos com suas dores, com as suas dificuldades, com as suas histórias. Que você muito bem entende, porque em você e no teu marido tem histórias de adoção, né? Muito Exato, né? E também, eu estava falando, existem também, os pais não,
mas como você bem colocou, nós temos uma família extensa. Uhum. E existem expectativas e existem projeções, né? Uhum. E como? Então, quando a gente fala, né, nessa pré-concepção, eu imagino também que na questão adotiva existem projeções. Ainda que você esteja trabalhada no sentido. Existe uma projeção, eu quero, e é uma realidade, eu quero crianças pequenas, porque Uhum. há uma necessidade nesse sistema de realizar Uhum. o movimento que você falou, Uhum. levar um filho no primeiro dia de escola. Essa é uma projeção limpa. Uhum. Agora, na família, né, quando a gente tem gestações, realmente a gente tem Uhum. expectativas projetadas sobre nós. E, claro, uma criança adotiva também vai ter muita expectativa sobre ela e ela também teve projeções, né? Isso que é Uhum. importante entender que uma criança que chega num lar onde está trabalhado, ela talvez não teve oportunidade ainda de ser, Uhum. né? E o Uhum. meio, já dizia Bruce Lipton, né? O meio interfere. Uhum. Então, por Sim. mais que toda essa memória está gravada epigeneticamente dentro de cada um de nós e que haja dor e que haja medo de abandono de novo, porque essas crianças muitas vezes são abandonadas uma e outra vez, Sim. né? Às vezes a gente fala algumas doenças que estão vinculadas ao abandono. Eu mesma atendi uma filha de adoção que ela tem lupus, né? Uhum. Então ela foi abandonada 2 vezes pela mãe biológica, que era prostituta, e o pai não sabe nem quem é. Mas na Uhum. árvore sensitiva a gente traz muita informação, então é Uhum. saber que a gente tem possibilidade de trazer informações da família biológica, né? Uhum. Transcrita em você. Então, como a Cássia disse, eu sentia que eu tinha conexão com a minha avó e agora é só uma comprovação de estudo. Agora eu sei. Porque o nosso inconsciente tudo sabe. E essa Uhum. criança também vem com um tudo sabe, um pacote de expectativas, de projeções, Uhum. né? E Uhum. ontem mesmo falávamos de uma questão de comportamento, né? Que eu acho que foi você que trouxe até, de uma projeção sobre ela, de uma expectativa, às vezes até de uma sobreposição de identidades, onde Uhum. a base original dela estava sendo suprimida. Então, que Uhum. importante ter esse nível de entendimento, né? E aí Uhum. você faça os aportes do Enneagrama, porque aqui também, né, tem Uhum. de uma Uhum. tendência, e também não é 9 por acaso, né, Cássia? Não, nunca. Diz que a psicogenealogia, né, o Lauro fala, é a métrica do sistema familiar. E quando a gente Uhum. estuda a Cabala, a gente estuda os números, nada é por acaso. Né? Nada. Então, a gestação, né, são semanas lunares. Né? Então, nós estamos regidos 9 pelos meses. 9 meses. Né? Então, me diga, dentro de todo o teu estudo da psicogenealogia e do Enneagrama, como que você vê a aplicação do Enneagrama nesse movimento de autoconhecimento? Claro, aqui eu te confesso que pouco conheço do Enneagrama. Também botei meu pezinho no Enneagrama e a vida me colocou num outro lugar, né? Mas gosto Tudo muito bem. e queria ouvir um pouquinho mais, né? Já que você Sim. trouxe imagino que está todo mundo com curiosidade de entender Curioso essa imagem. aonde que Então eu vamos lá, gente. a criança se encaixa, Vamos lá. se ela tiver um mecanismo, como também aplicar isso no dia a dia, né? Uhum. Para Uhum. ressignificar. Para começo de conversa, valeu você colocar isso, Lê, porque era justamente para aí que eu ia caminhar agora. Para começo de conversa, o Enneagrama nos traz alguns princípios, algumas bases norteadoras, tá? Eu vou evitar as palavras técnicas demais. Por exemplo, aquilo que você falava ontem, Lê, né, do nosso cérebro trino, o cérebro reptiliano, qual o papel? Então, vejam que eu dividi ali os números, eles estão em 3 cores diferentes. Nós temos no alto, eu usei uma cor mostarda, depois o branco, né? Nos números 2, 3 e 4, depois o azul nos 5, 6 e 7. Essa é a divisão do cérebro, né? Essa é a divisão entre o cérebro reptiliano, lá no mostardas, tipo 8, 9 e 1, o cérebro límbico, que são os emocionais, no 2, 3 e 4, e o neocórtex, nos teóricos 5, 6 e 7. Para que me ajuda a entender isso?
Porque se eu sei qual é o cérebro que veio favorecido na formação embrionária, e isso aconteceu com todos nós, eu já sei como eu funciono, qual é a minha relação com a vida e com a realidade. Eu já sei se a minha vibe, como a gente diz atualmente, é fazer coisas, sentir ou elaborar e compreender as coisas. E isso já é um divisor de águas. Vou dar um exemplo. Caso eu fosse um teórico, por exemplo, eneatipo 5, 6 ou 7, e recebesse uma criança ativa, 891, eu poderia ficar muito irritada porque ela não para quieta, porque ela é agitada fisicamente, porque ela tem a sensação de que ela tem que fazer, fazer, fazer para ser amada. Aham. E a gente sabe que quando vê alguns pais sem base suficiente, vão com seu filhinho para um psiquiatra e ele sai de lá altamente medicado e não precisava nada daquilo. Porque ele só está manifestando uma característica de personalidade, que nada mais é do que o desejo de ser amado e fazer parte. Então, psicogenealogia e eneagrama estão o tempo inteiro se entrelaçando. Então, compreender o nosso centro de inteligência para poder, quando eu receber as minhas crianças, olhar e identificar mais rapidamente, já vai me dar um ganho imenso. Porque, por exemplo, se eu fosse ativo, 8, 9 ou 1, eu poderia achar um filho teórico lento, porque Sim. ele não age, ele não faz as coisas. Ele só quer ler ou assistir filmes e entender a vida. E eu quero que ele faça algo com a vida. Claro. Eu não incluí os emocionais ainda. E aí os emocionais? Depende. Mas a maioria vão dizer que a gente é cheia de mimimi, emotiva, que só quer saber das relações, que se importa muito com o que o outro pensa. Sim, os emocionais se importam com o que o outro pensa. A sua realidade é pautada conforme as relações se dão, conforme as sensações que tem sobre si e sobre a relação com o outro. Então, ter essa compreensão já me dá um salto, já me dá uma perspectiva muito maior quando eu olhar para as minhas crianças. E já me facilita entender como eu vou perceber cada coisa, porque eu sei dos 3 centros de inteligência onde eu estou, onde eu moro, onde mora meu marido. E como nós vemos a vida e como nós agimos e vibramos na vida. Tá? Nosso canal, vamos dizer assim, de comunicação com a PNL usa, dá para aproveitar essa expressão. Tá? Esse é um aspecto. O outro aspecto é o dos instintos. Cada um, gente, desses 9 eneatipos ainda abrem 3 subdivisões. São subdivisões, instintos de sobrevivência demandados pelo cérebro reptiliano. Então, para sobreviver, uns de nós vão alimentar mais o instinto de preservação, com este nome mesmo, ou seja, vão cuidar das coisas mais corriqueiras da vida. Trabalho, família, saúde, contas a pagar, fé. Outros vão precisar muito da relação da dupla, da parceria, para sentir que estão numa vida bem vivida. E outros são do instinto social, como você, Lê, como eu, que precisamos dos grupos, que precisamos da interação, precisamos do coletivo e do sentido de pertencimento a uma causa. De novo, eu preciso entender como eu funciono, porque senão eu vou receber uma criança e eu vou ter talvez dificuldade de compreender. Claro. Se ela for, por exemplo, do instinto sexual e ela não conseguir criar vínculo comigo ou com meu marido, ela vai começar a buscar vínculos fora. E ela poderá, inclusive, trazer novos sofrimentos para a vida dela, porque nem todos terão a compreensão de como ela funciona. Ela poderá, inclusive, ser julgada por tentar criar intimidade muito rapidamente nas relações. Então, de novo, é algo muito básico no Eneagrama, mas eu preciso ter esse olhar para compreender como que essa criança vai se manifestar. E, por fim, os 9 eneatipos. Eu preciso ter uma clareza de como eu funciono, então até dei o exemplo da minha personalidade síndrome do sapo, que é uma personalidade idealista, que projeta uma vida com propósito, uma vida que faça sentido, que tenha muito significado. Então eu preciso sempre fazer o caminho para evoluir e para me tornar uma pessoa melhor, o caminho do senso prático, literalmente. O que eu faço de prático com isso? O que eu faço de concreto com isso? Tá, mas e a criança? Eu não tenho a menor ideia, as nossas crianças, assim como uma mãe que gesta não tem a menor ideia, qual será o eneatipo dos seus filhos.
Sim. Com a diferença que os meus já chegarão, possivelmente, falando, ou engatinhando, ou andando. Sim. Então, eu não terei os primeiros meses da vida desses seres. Quem dera eu tenha, mas eu não posso garantir, porque como a gente brinca falando de adoção, não existe uma fábrica de bebês. A probabilidade de eu receber um bebê ela é muito menor. Eu não terei aqueles meses iniciais da vida para observar, né, os sinais que a criança vai dar. Ela já vai chegar batendo o pé e fazendo exigências e se manifestando, e eu preciso ser rápida. Então, eu tenho falado no grupo de adoção que faço parte, inclusive, que o quão importante é que conheçam o Enneagrama para poder acolher essa criança. E aí eu faço o link com Anne com E, né? Aquela série incrível, maravilhosa que, lamentavelmente, temos que esperar agora a próxima temporada, né? A Disney comprou, né? Tem algumas amigas aí que não sabiam, então a Disney comprou e vai lançar próximos episódios. Mas faça o O link, nosso bem. porque a ideia É lindo, né? Porque aquela menina é apaixonante. Ela é apaixonante para mim que conheço o Enneagrama. Porque eu tenho certeza que em muitos lares ela seria assustadora. Porque ela é muito livre. Porque ela é sonhadora. Porque ela articula as palavras e defende os seus ideais e as suas ideias com a propriedade que muitos adultos não fazem. Sim. Então ela contesta, ela argumenta, ela corre atrás daquilo que ela sonha, daquilo que ela quer. Ela é do eneatipo 7, nos teóricos. Então, é altamente desafiador acolher e educar um eneatipo 7, porque ele pensa fora da caixa o tempo todo. E porque ele sente uma dor natural já, que está gravada, uma dor antiga, de não ser compreendido por ser assim. E a Anne mostra isso o tempo todo. Então vejam que vai se somar. Claro. Além de todo o histórico dela de rejeição, de abandono, de maus tratos, ainda a demanda da personalidade cutucando. E dependendo em que ambiente aquele ser é inserido, e ela foi inserida numa família tradicional, numa comunidade cheia de regras, cheia de rigidez. Rigidez é tudo que um eneatipo 7 não quer ter que lidar na vida. Então, a série nos mostra lindamente esse fluxo. E se a gente for olhar os amigos mais próximos dela, nós também vamos ter condição de fazer as análises à luz do Enneagrama. Então, que criança é essa que nós vamos receber? O perfeccionista tipo 1, que movido pela raiva organiza e quer tudo certo e não se permite se sujar nem quando está brincando? O eneatipo 2, movido pelo orgulho, que precisa das relações como precisa de ar, precisa ser amado, querido, e por isso fica fazendo coisas para os outros o tempo todo? Nós vamos acolher uma criança do eneatipo 3, movido pela vaidade, que foca no sucesso, foca em performance, em resultados? Então, ter esse olhar me facilita acolher a criança, aceitando que ela é quem ela é, honrando toda a sua origem com a psicogenealogia e dando as condições e as ferramentas que ela vai precisar. Como eu brinco, sem ficar apertando no botão de pânico do ser. Porque se eu adotar, por exemplo, uma criança do tipo 5, sim, eu acionaria o seu botão de pânico o tempo todo se eu invadisse a sua privacidade, se eu falasse exageradamente com ela, querendo saber o que ela faz, o que ela pensa, por que ela está tão reclusa, por que ela está em silêncio. Se eu a expusesse, né? Porque a criança vai chegar pelas vias da adoção, a família está ansiosa para conhecer. E o dia que eu disser que eu estou indo buscar, nós teremos 2 clãs, né? Efervescentes querendo saber quem é essa criança. E se ela for do eneatipo 5, que precisa de espaço, de silêncio, de respeito à sua privacidade? Eu preciso ter esse entendimento, porque senão pode ser muito chocante para essa criança chegar nessas famílias, nesse clã familiar. E assim eu poderia passar pelas 8 perspectivas, que são 8 janelas pelas quais nós vemos o mundo. Por isso eu usei as crianças na janela. Sim. Então, antes que o nosso tempo vá muito longe, né, Lê, porque tem as perguntas, o que essa criança está fazendo em cada uma dessas janelas? A criança 1 queria muito brincar lá fora na chuva. Ela queria de verdade, mas a mamãe disse que não. E se a mamãe disse que não, não é certo contrariar, então eu fico dentro de casa.
A criança 2 está numa janela de relação. Se não tiver gente com quem conversar, eu converso com o gato. Se não tiver gato, eu converso com o cachorro. Se não tiver, eu converso com a planta. Mas ficar só para uma criança 2 não é possível. A criança 3 está na janela daquilo que ela quer projetar como imagem, porque é isso que um 3 faz. Então, muitas vezes a imagem impecável, como essa princesinha está ali belamente vestida, a imagem do sucesso, a imagem da performance, a imagem do resultado. Essa é uma criança, por exemplo, que pode me mostrar, além de muita competitividade em tudo que ela viver, um sofrimento quando ela não é o primeiro lugar. Quando a sua nota não é a mais alta, quando ela não é a mais bela. A criança 4 está na janela do quê? Da idealização, do sonho. O sonho seja por uma vida romântica, por um amor, por uma vida com sentido. Então nós estamos vendo uma menina nostálgica na janela, olhando a vida e imaginando a sua vida ideal. A criança 5, como eu falei, numa janela recluso, e eu gosto de usar essa imagem do menino na luneta, porque nós temos aqui o voyeur do Enneagrama, o que quer ver a vida, não necessariamente viver a vida fisicamente falando, porque fazer é algo desafiador para um Enéatipo 5. Nós temos a criança na janela 6, vejam quanta grade nesta janela, porque é movida pelo medo. Então eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de me frustrar, eu tenho medo de ser enganado, eu tenho medo de me machucar. E imaginem uma criança 6 que chega pela adoção. Vocês conseguem avaliar o quão intensificada estará a personalidade do medo? O quão paranoica poderá estar, já que já sofreu tantos abandonos? Já que já tentou confiar e não pôde em várias pessoas? A criança 7, como eu citava a Anne com eu brinco que esse menino está na janela porque ele quer, porque ele poderia estar sentado sobre o batente da janela com as pernas para fora, como ele poderia estar correndo lá fora belamente. Mas ele está admirando a beleza do que ele vê pela janela, porque um 7 vê beleza em tudo que ele olha. Tudo. Eu até uso um óculos cor-de-rosa na mandala do Enneagrama quando eu faço um workshop, porque ele vê a vida sempre através de um óculos cor-de-rosa. Um Enéatipo 8, a minha sobrinha por adoção é a Enéatipo 8, o poderoso, movido pela luxúria. Então vejam que a carinha desse menino, se você ampliar a foto, você vai ver que ele está dizendo pra gente assim: ei, cara pálida, eu só não pulei da janela porque eu não quis, porque você não me manda. Eu não fico aqui porque você disse que eu era para ficar, eu só fico se eu quero. Minha sobrinha Vitória, adotada com 3 anos e 10 meses, com 4 anos e pouco, 5 anos, ela atravessa a sala correndo, para na frente da minha irmã e diz: mãe, eu já sei o que eu vou ser quando eu crescer. Minha irmã disse: o quê, Vi? Presidente. E estufou o peito, porque o Enéatipo 8 tem um peito grande, é focado no poder. Estufou o peito. E nós fizemos assim, eu assisti a cena. Presidente? Sim, dos Estados Unidos. E ela estufou mais o peito. Isso é claro. Aí a minha irmã disse: Vitória, dos Estados Unidos? Sim, mãe, porque eu já entendi que no presidente dos Estados Unidos ninguém manda, nem a mãe dele. Que amor. Total. Enéatipo 8. Enéatipo 8. Uhum. Eu venho para exercer com força, né, essa minha energia e vigor de fazer. Interessante, antes de você pular para o 9, né? Interessante que a gente analise também a sincronicidade da atração, do para que nós atraímos uma criança com estes perfis. Porque certamente tem algo da essência dela, né? Que se assemelha com a nossa família que adota, ou que vem para trazer esse novo ingrediente, né? Então, na psicogenealogia tem muito disso, né? Ou uma lealdade ou uma preparação. Então, aonde que vem essa criança que vem de um outro sistema familiar incrementar ou espelhar os teus ingredientes, não é assim? Exatamente. E é preciso que a gente faça sempre esse link, porque aí amplia, enriquece, acrescenta, e aí sim nós conseguimos fazer algo muito melhor com isso. De novo, fazer, né? E para fechar o 9, a indolência. Então esse serzinho, ele até queria sair do quartinho para brincar, mas vai dar muita confusão. Papai e mamãe vão discutir, porque um acha que eu poderia, o outro acha que não, e lá fora tá frio. Então antes que dê confusão, eu fico quieto aqui na minha, e não sou eu mais um
a causar conflito em casa, porque o 9 é movido pela indolência no anseio e no desejo de ter paz, de mediar, de ser o pacificador. Então, imaginem essa criança, por exemplo, que o 9 já é o engolidor de sapos clássico do Enneagrama, imaginem essa criança vindo de rejeições, vindo de dores, frutos do abandono, o quanto ao longo da vida nós, como pais, precisaremos apoiá-la para que ela faça escolhas. Para que ela não me responda tanto faz, como um 9 faz. Eu tenho grandes amigas tipos 9. Eu desafio elas o tempo todo. Chá ou café? Ah, tanto faz. Não tem tanto faz. A minha prateleira tem uma coisa escrito café e numa outra coisa escrito chá. Repete aqui, ó, meu marido, se vocês pudessem ver a cara dele, tá aqui na minha frente dando risada. O Eneatipo 9 tem esse perfil? O tanto faz? É. Sim, sim, é 9. Eu tenho 2 aqui em casa. Porque eu tô rindo, porque se há algo que me incomoda com eles. É tanto faz. Eu disse, o que vocês querem de almoço? Ah, tanto faz. Eu digo, gente, não existe tanto faz. Escolham, façam escolha. E eu, meu marido e minha filha, tanto faz. Eu digo, gente, escolham, né? Tanto que eu não consigo ir em loja com eles, eu não consigo ir em lugar nenhum, porque é uma indecisão constante. Mas existe também um caminho da evolução, né? Existe o caminho da evolução, o 6 vai para o 9. Então tem que cuidar muito. 6, né? Isso, sim. E quem que tá falando que eu não tô vendo? Eu sou irmã da Letícia. É que eu estudo o Enneagrama também, Cássia. Ana Paula, agora eu li o teu comentário aqui, Ana Paula. Que bom que você está aqui. Sim, o 6 com consciência vai pro 9. E eu arrisco dizer, Lê, a tua filha não é um 9, não. Tá? Também acho que não, e o dele Ana também. Paula. E o dele possivelmente também não, porque eu só estive com ele uma vez, né? Possivelmente não. Acontece, e aqui você me deu um gancho, Lê, para falar um negócio que é precioso, e a Ana Paula vai lembrar porque eu estou dizendo isso. Não é o que nós fazemos ou falamos, é por quê. Ok. Eu também uso muito tanto faz. Eu não sou um 9. Entendi. Tá? Nós fazemos certos movimentos porque, por exemplo, o 9 não quer confusão e não quer conflito, por isso ele usa tanto faz. O 4 também não quer. O 5 também não quer. O 7 também não quer, por outros motivos. Tá? É a mesma coisa a questão da rigidez com horário. As pessoas entram numa mania de simplificar e deixar superficial, dizendo assim, o perfeccionista tipo 1 é o mais pontual e rigoroso com horário. Sim, mas ele não é o único. Nós precisamos olhar o porquê. Um tipo 1 é muito pontual, um tipo 6 é muito pontual, um tipo 4 na luz é muito pontual, e um tipo 3 e por aí vai. É o porquê. É o porquê cada um de nós está fazendo. Algo que talvez quem não conhece profundamente como eu, que conheço a psicogenealogia, me pergunto como identificar isso. Claro, o ideal seria fazer um trabalho de consultoria, de atendimento, para identificar o perfil da criança a ser trabalhado. Agora, para isso, então, você tem para cada biotipo algo que você vai trabalhar, que seriam, exatamente. A Ana Paula botou aqui algumas feridas, né? Porque na psicogenealogia também a gente olha, por exemplo, uma criança que vem para uma família, ela tem no nome dela, né? A gente falou ontem, um mandato. Tem algo que ela vai ser ali. Então, se ela vem, você falou, né? Não sei se foi você que falou ontem, foi a Clara, né? Aquela menina que o nome dela era Maria Clara, é isso? Não fui eu que falei, não, mas eu lembro do exemplo. Lembra? Da Clara. Ontem da Clara. Então, esta criança vem para dar luz ou para colocar algo a claro, né? Clarear um sistema, alguma coisa nesse sentido. Você já verificou essas características de cada um, né? Em relação a essa questão do enneagrama, o perfil do enneagrama vinculado ao nome que ele carrega, né? Porque um sagitariano, por exemplo, que vem numa família, ele não virá, eu imagino, ali como 6, que é o medo, né? Porque o sagitariano, ele é livre, como você falou, né? O liberto. Então, tem toda uma construção de pensamento em relação ao enneagrama. Quem não conhece
Como facilitar, pelo menos, uma análise prévia para entender tipo, meu filho deve estar aqui Uhum. perfis. E em relação a esses perfis, não sei se tu tens algum material, algum vídeo teu para fornecer para o pessoal que está aqui, né? Tipo, sabe, como é que eu sei qual é meu biotipo? Como é que eu sei onde meu filho poderia estar? Como eu deveria lidar com ele? Porque ele, como signo, né? Eu digo assim, que eu tenho, por exemplo, tenho um leonino e um capricorniano de filhos. O leonino é o ego puro, né? Então, o leão que vem sobre a regência do planeta Sol, né? Que é o planeta que te referencia ao Pai, ao Cristo. E estou trazendo aqui um aporte da Cabala, né? O leonino não trabalhado é um leonino egóico, é um leonino que queima as pessoas, né? E o leonino trabalhado, ele ilumina as pessoas, né? Ele aquece a vida das pessoas. Certamente as crianças que chegam na nossa casa, principalmente crianças vindas de adoção, elas estão, como a Ana Paula falou, as crianças feridas, os signos maculados ali, ainda estão para fazer aquela reparação, né? E depois que você consegue transcender, depois que você consegue evoluir nesse entendimento, você pacifica aquela personalidade. E eu tenho também uma capricorniana, que é o signo mais responsável do zodíaco, né? Extremamente cuidadoso, versus uma mãe sagitariana. A gente viajou para Portugal para fazer a formação e nós passeamos uma semana antes e ela dizia assim: mãe, coloca um casaco, mãe, coloca a manta, porque você vai dar aula, você tem que estar com a voz boa. Eu olhei para ela e digo: será que os nossos papéis não estão invertidos? Ou era eu que tinha que cuidar de você? A gente brincou disso, né? Então é bonito a gente entender esse mecanismo e fazer a correlação. Como é que você fez essa análise? Tá. Eu não farei, gente, e eu peço a compreensão de vocês, a análise agora do ponto de vista entrelaçando, por exemplo, com a astrologia, que poderia, porque nós precisaríamos trazer mais elementos, nós precisaríamos trazer o ascendente, nós precisaríamos trazer mais coisas, né? Um sagitariano jamais seria um tipo 6, um 6 sexual, sim, não um 6 preservação, tá? Então aí tem algumas nuances que poderia acontecer. Mas como eu posso olhar para o meu filho, né, ou para as crianças da minha família, enfim, ou como terapeuta, e ter alguma ideia? Primeiro, o corpo fala, como dizia Pierre Weil, o fundador da Unipaz. Olhar como fisicamente ele se manifesta. Porque um ativo, por exemplo, tipos 8, 9 e 1, eles são muito aterrados. Eles caminham com os pés muito plantados no chão. Eles apresentam, principalmente 8 e 9, uma aparente menos ansiedade. Aparente. Tá? A respiração, de fato, é baixo ventre. Não é uma respiração torácica, tá? Especialmente no 8 e no 9. Cara, eu posso só fazer um parênteses? Claro. Eu entrei numa síndrome do pânico no sábado, tive uma crise elevadíssima de ansiedade. Eu sou um tipo 8, sexual, e aí meu marido disse assim, meu Deus, mas ele é um tipo 6. E aí ele disse, meu Deus, mas ela não é ansiosa, eu nunca imaginei. E os tipo 8 são os que mais estão sofrendo com essa coisa da quarentena, né? Porque a gente é muito para fora, a gente precisa da ação, precisa ver a coisa acontecer. E como o mundo parou, o mundo travou, eu travei também. E aí é justamente isso, a gente fala, tá tudo bem, mas a gente guarda aquele medo para não demonstrar para o outro que não tá bem, porque eu preciso dar conta, eu preciso ser forte, eu não posso demonstrar que eu não tô sendo forte. Exato. Por isso que eu usei a expressão, né, Ana Paula, gratidão pela tua partilha. Aparentemente não ansioso, tá? Não vai dar, como daria um tipo 6, um tipo 5, um tipo 4, os mesmos traços do ansioso. Mas sim, para um tipo 8, assim como para um tipo 6, como para um 7, para um 2, o desafio da quarentena está sendo imenso por motivos diferentes, né? Por motivos diferentes. E grata por você partilhar. Veja que é tão surpreendente, né? Para o teu marido reconhecer a ansiedade em ti. Porque é isso que a gente vai camuflando.
Ele falou, eu já vivo ansioso, ele é um 6, né? Sim, então ele é a casa da ansiedade. Ele vive ansioso. Então, ele falou, mas eu me acostumei a lidar com isso. Mas eu nunca vi você assim, né? Exato. Foi desesperador sábado para mim, eu ainda estou me recuperando. Sim, do desgaste físico. Isso, e aí falando da criança interior que eu coloquei ali, o tipo 8 é a criança mais ferida do Enneagrama, né? Criança interior. Porque a dor de não ser importante, né? Então, isso, não tem significância, né? Pensa na adoção, né? O quanto ela realmente internalizou o recado de que ela não era importante, tá? O quanto ela internalizou isso, e no caso da minha sobrinha é visível, e ela já é adulta e ainda há muito trabalho a fazer com ela. Eu já respondo essa pergunta sobre material que alguém fez, tá, gente? Então, voltando, Lê, na tua pergunta, como identificar no corpo, tá? Então, os ativos, nós vamos ter esse traço principal. Os emocionais, nós vamos ter a característica da relação. Então, a gente vai ver sempre eles no movimento, de ir ao encontro do outro e de se importar muito com o que o outro pensa ou sente, ou como ele se manifesta na relação. A fisionomia de um emocional, ela é muito característica, porque ela traz as emoções à tona, todo emocional traz. Especialmente o tipo 4, mas o 2 e o 3 também trazem algum recado para nós do que eles estão sentindo através da fisionomia. E fisicamente falando, os teóricos são os menos aterrados e os que movimentam a cabeça e dão sinais quando eles estão pensando, eles gesticulam, eles mostram a cabeça. Os tipo 6, inclusive, brigam com a cabeça, né? Eles brigam balançando a cabeça. Ana Paula, eu posso até imaginar a cena, teu marido e você discutindo, que a Ana Paula faz uma briga do ventre, da barriga, porque é aterrada, é ativo, e o marido está no mental, né? E outro jeito lindo de se ver é as expressões típicas. Se vocês quiserem, depois eu mando a tela dos 9 eneatipos com as expressões típicas, porque com pouco tempo de conversa você já percebe, tá? O tem que do tipo 1, o tipo 2 falando do gosto, não gosto, se gostam de mim ou se não gostam de mim. O tipo 3 falando em resultado. O tipo 4 falando do que está sentindo, porque eu sinto isso, eu sinto aquilo. O tipo 4 quase sente a imagem. É visível, mas ele sente. E cada um vai, né? O tanto faz do 9. Então, a linguagem vai nos trazer muita informação, mas muita informação mesmo. E aquilo que eu estava falando antes, investigar o motivo pelo qual ele está fazendo cada coisa. Por que ele está se cobrando por resultado, por exemplo? Voltou da escola, a criança muito chateada com aquela nota baixa. Tá? Toda criança vai se chatear? Não, na mesma medida não, em alguma medida sim, mas a gente, entendendo o eneatipo dela, a gente vai poder entender o que isso significa para ela. Num grupo de estudo de Enneagrama, com o autor desse livro, que eu já vou falar para vocês, que é uma preciosidade, André. Eu ia falar dele, Cássia, para você agora. A gente utiliza ele aqui nas escolas. Amo demais. Eu, inclusive, encomendo para as pessoas esse livro. Eu faço a ponte, quem não tem contato com o André. Inclusive, num grupo de estudo com o André, uma mãe, tipo 1, mãe de uma criança tipo 1, um dia disse: nossa, entendi. Porque o meu filho já testou vários esportes e não criou afinidade com eles, não fluiu para ele, não era gostoso, não era leve. E eu achava que era certo fazer ele continuar. Por quê, gente? Porque um tipo 1 não para no meio da tarefa. Porque um tipo 1 sente prazer no terminar a tarefa. É errado para ele algo que fica pelo caminho inacabado. E aí ela nos pergunta naquele dia, e foi muito emocionante para todos nós: então, será bom se eu disser para ele: filho, te entendo que você não está feliz com a natação, vamos parar então. Ou acolher o pedido dele de parada. Sim, gente. Quando uma criança tipo 1 verbaliza: posso parar? Não é uma desistência de fracasso. É ele no movimento da essência, no movimento da luz, da evolução dele, compreendendo que ele não precisa seguir no esforço e no sacrifício. Que a vida é mais leve, a vida é mais generosa. Então, esses sinais que a criança nos dá são pistas. E sim, se nós conhecermos o Enneagrama, nós vamos saber o que fazer com isso. Que não basta entender a pista e dizer: óbvio que o meu filho é um tipo 6. Ansiosinho, olha aí, medroso, não arrisca. Tá, mas o que eu faço com isso? Como que eu levo ele lá para o ponto 9 para ele fazer o caminho dele de evolução? Porque é esse o caminho. Então, sim, super indico essa bibliografia, tá?
lindo demais. Depois eu mando a foto para vocês, a coleção 9 Estrelas na Terra do André Prudente, um ser generoso, pai, terapeuta, educador, tá? E recomendo sempre o Sabedoria do Eneagrama, porque é uma bíblia do Eneagrama, tá? É das fontes mais seguras. Se forem comprar, comprem a última edição, porque ela teve pequenos ajustes, pequenas correções. Então é bem importante que seja a última edição. E busque, gente, e se aprofunde, porque é isso que a gente estava falando, Lê. A complexidade do processo da adoção, e a Cris Mayra está aí conosco nos ouvindo, a gente sabe que ela tem um compromisso. Beijo, amiga. Ontem foi lindo, que bom que você está aqui. Ela vai começar daqui a pouquinho a reconhecer as pistas da personalidade da Isa, e é preciso, sim, se nós queremos ser os melhores pais que nós pudermos ser, que nós incluamos todas as ferramentas e todas as sabedorias que trazem luz ao processo, porque, sim, é altamente desafiador, né, Cris, viver a maternidade afetiva. Nosso Olha, tempo tô dizendo que eu já tô querendo Eneagrama, tá? Pode para mim, para Isa, por favor. Eu vou para Jaraguá, pode deixar, isso já está marcado, já tem quase 2 anos, né? Eu vou. Uma hora a gente fecha isso, porque é importante esse entendimento, né? Oi, tá ouvindo? Claro. É importante esse entendimento com eles, assim, porque tem tanta mudança no processo de adoção, de adaptação, da mudança de vida, da nossa realidade, que quanto mais a gente ter entendimento de alguém de fora, eu como psicóloga, né, você como terapeuta, a gente sabe que eu falei, a minha teoria, no primeiro ano eu não atendi nem criança, porque eu estava tão envolvida com a história com a Isa e as emoções que afloraram, que eu não pude olhar para ela como uma criança que eu pudesse fazer uma leitura. Pelo contrário, ela é a minha filha, então ali se misturou muitas emoções. Então, esse autoconhecimento nosso, depois de um ano a gente já sossega, tá? Depois de um ano a gente já consegue olhar e dizer, nossa, realmente, ela tem essa reação por causa daquilo. Daí volta, acho que a teoria, o nosso trabalho, e a gente consegue olhar de novo. Mas, assim, vou querer, já depois a gente vai combinar. Depois a gente troca umas figurinhas. Que a gente precisa disso, conhecer os nossos filhos e conhecer até a gente, né? Que é um fator que a gente sempre busca também. Mas a gente precisa desse autoconhecimento nosso do outro para a gente se entender melhor aí. Exato. Porque são ajustes, né, Cris? São ajustes finos que a gente vai fazendo na condução. Eu vou dar um exemplo do meu afilhado e do Caetano, que está nos ouvindo, o Murilo, nosso amado afilhado que está com 8 anos. O Murilo nasceu sorrindo. A minha mãe achou que ele tinha um problema, pediu que eu ficasse atenta na maternidade, porque ele era doente. Ele é filho da minha sobrinha mais velha, da Mariana, irmã do Caetano. E de fato, os 2 dias de maternidade, as enfermeiras batiam na porta para mostrar o bebê que sorria. Porque ele sorria, não era espasmo. A boca dele é ampla, Lê, então é um traço físico que já nos fala, né? Um lábio grosso, uma boca de abertura ampla, nos fala que é tipo 7 e não é tipo 2. O olho dele é muito arregalado, ele quer comer o mundo com os olhos. E não é só o biotipo do papai e da mamãe, tem mais coisa aí. E, de fato, com poucos meses, quando ele começou a querer andar, minha sobrinha perguntou, tia, você já tem certeza? Porque eu acho que ele é um 2 ou um 7. Eu disse, vou fazer um teste na tua frente. Gente, eu peguei ele pelas mãozinhas para engatinhar. E no caminho, eu peguei um brinquedo dele com um chocalho, uma bobeirinha com os dedos aqui. E aquela super mão de uma criança de mais ou menos 1 ano segurou os meus dedos e o brinquedo. Ela botou a mão na boca e fez assim, igual a mãe? Eu disse, respira. A tua mãe viveu uma história, foi educada num outro contexto, respira. Aí eu fiz testes na frente dela. Murilo, dá esse brinquedo pra Dinda. Ele pegava o meu e mais o dele. Eu ia dar a mamadeira do chá, ele ficava com todos os brinquedos e mais a mamadeira. Ou seja, gula, ponto 7. Então, o que a gente faz com essa informação? Dá um presente de cada vez, não 5, não 3, não 7. Experimenta, oferece para ele um estímulo de cada vez. Se você vai estudar, você vai estudar. Se você vai olhar a TV, você vai olhar a TV. Porque o caminho de luz dele é lá no ponto 5. É na quietude do ponto 5. Então, se você está brincando, você brinca. Guarda os livros, desliga o tablet, desliga a TV e brinca. E sim, até porque o Ted se desinteressa muito rápido, né, Cássia? Se distrai, né, Ana? O prazer daquilo, ele já vai para outra coisa. Ele já se distrai, ele quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo.
E, Cris, eu me vejo na tua fala, né, enquanto mãe, porque eu, enquanto madrinha, muitas vezes atrapalhei ele, eu conheço Enneagrama. Ele estava lá concentradinho e eu dizia, Murilo, brinca com a Dinda, Murilo, fala com a Dinda, Murilo, olha o que a Dinda tem aqui. Aí caía a ficha. Ei, cara pálida, ele está concentrado, ele está lá no ponto 5, deixa o menino quieto, ele está conseguindo. Quando você não atrapalha, ele consegue. Olha que lindo quando nós adultos não atrapalhamos. E eu estou ouvindo você, nossa, eu estou até emocionada. Me veio assim com a sensação do quanto eu estou cobrando dela, que é meu, né? E como a gente está nesse processo todo, e tem os momentos, claro, muito amorosos, muito fáceis de lidar, a gente já tem uma adaptação, mas tem um momento bem conflituoso, até porque a Isa está passando por uma fase na vida dela que as gerações anteriores dela não passaram. Né? O simples fato de, exemplo, a Isa está num processo de alfabetização. Está muito difícil para ela, porque todos que eu tenho de histórico são todos analfabetos, os pais, os avós. Então, assim, e o quanto eu estou exigindo dela que não é uma coisa minha. Não que ela aprenda, hoje ela está com psicopedagogo, ela está com, né, avaliação, todo o acompanhamento. Mas agora me emocionei ouvindo você falar um pouco antes também, o quanto eu estou exigindo dela que eu não consigo olhar para ela e ver o que é dela, o que eu preciso estar nela. E são as nossas projeções, né, Cris? Gratidão. São as nossas projeções. E veja que aí é um presente conhecer a psicogenealogia para você acolher amorosamente de que o que ela está fazendo ao aprender a ler e a escrever e ser alfabetizada agora, ela vai ser talvez a primeira do sistema familiar dela de origem a fazer. Ela está, então, fazendo um processo de ruptura, porque ela vai se tornar muito diferente deles. E isso pode intensificar a sensação de não pertenço mesmo, porque eu não sou igual a eles. Eu agora sou igual a esta mamãe e a este papai. Então, isso pode intensificar muito a dor da ruptura lá da origem. E é preciso, sim, que você continue caminhando com a psicogenealogia que você já faz, né? A constelação, né, que você trabalha também usa a expressão, Bert Hellinger usa a expressão da má consciência, né? Ela, quando tomar ciência de si, ela vai saber que ela está caminhando, entre aspas, na má consciência. Porque normal seria não estudar, mas para ela é melhor estudar, né? Então, tá tudo certo, Flor, depois te apoio nisso para a gente entender quem é Isa e do que ela precisa para que mamãe Cris não se projete, né? E não coloque nela aquilo que era o sonho. Porque nós estamos sonhando há muito tempo, né, Cris? Uma mãezinha que tem um filho com 20, 25, 30, ela teve esse tempo para sonhar sobre os nossos filhos. A gente teve um bocado de tempo a mais. Então, são muitas fantasias e ilusões que nós precisamos desconstruir, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Lê, não sei como é que está nosso tempo. Gratidão, Cris. Vamos abrir aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Eu dei uma filtrada aqui nos comentários, né? Tá valendo também. Gratidão e realmente de entendimento da necessidade de conhecer, né? Alguém fala aqui das escolas ou de criar. Então, a gente fala, são ferramentas de autoconhecimento, né? Tanto psicogenealogia quanto o Enneagrama são ferramentas de autoconhecimento. E elas proporcionam a melhoria das relações humanas, né? E quando você respeita aquele indivíduo que está ali, na sua íntegra, né? As suas verdades, as suas fragilidades, o que ele veio fazer, até onde ele veio para ir, né? Quais são as suas lealdades, quais são as necessidades da operação, é muito bonito, a gente consegue se respeitar. Então, gente... Lê, eu quero só fazer um comentário rápido, pode ser? Claro, enquanto isso... Para a Cristiane, né, que fez o comentário sobre as escolas, né, e as crianças difíceis. Colega, no passado eu participei ano passado do Congresso de Neuropsicopedagogia em Joinville, um congresso lindo, organizado pelo Sensupeg, uma escola muito séria, onde eu já fiz alguns trabalhos. E eu ouvia, né, os psiquiatras, os neuropsicopedagogos falando, e eu pensava, essas pessoas precisam conhecer Enneagrama, porque muitas dessas rotulações e diagnósticos de crianças difíceis, crianças problemas, elas caem por terra quando você conhece o Enneagrama, né? E se incluir a psicogenealogia, então, como dizia minha amada amiga Dulce Magalhães, uau!
né? Aí não tem limite, portanto, o tamanho da cura e o tamanho de você respeitar o potencial e a origem, a situação, o contexto e o mundo. Vou usar a palavra mundo para resumir. O mundo dessa criança. Então, Cristiane, eu não sei onde você vive, a gente pode trocar figurinha, porque eu, inclusive, já montei uma palestra, uma vivência de aproximadamente 2 horas e meia, para educadores, onde eu carrego a psicogenealogia e o eneagrama juntos. Tá? Então, a gente pode organizar isso, inclusive, online, se você quiser, porque esse é um salto quântico, né, Lê? Como diria nosso irmãozinho, amigo Jefferson, esse é um salto quântico na educação, seja em casa, seja nas escolas, o eneagrama e a psicogenealogia juntos. É incalculável o resultado que a gente pode alcançar. Né? Nossos filhos estão vindo aí com novas dinâmicas, são novos seres. Eu sei que você trabalha muito bem com as empresas, né? Então, também. Às vezes você pensa assim, não, isso são ferramentas de terapia. Não. Eu digo, né? Eu como advogada, aplico para os meus clientes que são empresários. Eu sei que a Cássia também trabalha com empresas, né? Nós duas temos aí alguns pontos em comum na cidade de Joinville, Santa Catarina, que é uma cidade muito próspera. Ela trabalha, então, com o eneagrama e com a psicogenealogia nas empresas. Então, o que importante é, né, nós gerirmos uma turma, gerirmos a nossa família, porque gerenciar, né, é isso, é conhecer as habilidades e trabalhar os pontos fortes, né, das pessoas. Nas empresas também, né, como é importante essas ferramentas de conhecimento de quem é aquela pessoa, o que ela veio fazer no mundo, o que ela veio fazer aqui naquela família, o que ela veio fazer na sua família e qual o propósito. Então, que bonito quando a gente vê, como diz o Papa Francisco, né? Além do humano que está ali. É muito bonito. Teu volume caiu, Lê, dá uma olhadinha aí. O áudio tá ruim. Agora tá voltando. Fazendo um parênteses também, a gente trabalha aqui com as escolas e a gente treina os professores, né? Dá o treinamento para eles. E é interessante quando você pega pelos centros de inteligência, um professor tipo 1, ele vai ser extremamente metódico, ele não vai fazer conexão com os outros, né? Então, a grande importância dessa conexão que a gente traz, né? Que cada um tem a sua característica. E às vezes a gente rotula, né, o aluno, aquele aluno que está sentado de lado, no canto, ele é hiperativo, ele não gosta, não quer. Não, né? E é outra coisa. E lembrar, gratidão, Ana Paula, por essa colocação, porque é preciso que a gente lembre que nós todos temos em potencial e gravados em nós, em essência, as 9 perspectivas. Nós temos capacidade de passear pelas 9 perspectivas. Isso. Quanto mais conscientes ficamos, mais aprendemos a fazer isso com naturalidade e leveza. E um educador, quando conseguir fazer esse passeio, ele mesmo, né, e rever o seu olhar, rever qual é a sua perspectiva e olhar o indivíduo que está na frente dele como um indivíduo e não como uma projeção sua e um julgamento seu, o resultado é infinitamente maior. E a relação se torna leve. Precisamos de relações leves, né? Tranquila. No final dos nossos treinamentos, os professores falam, meu Deus, nossa, como foi fácil. E você distingue bem, né? Os professores, façam um exercício, eles vão desenvolver conforme o centro de inteligência deles. Sim, né? sim. O pessoal físico vai fazer exercício de cantar, de exercitar. Sim, o pessoal mental vai fazer jogo de tabuleiro. Exato. O emocional vai querer abraçar, né? Então, exatamente. É muito legal. Muito bom. Fala, Lê. Perguntas, pessoal, em relação à questão da adoção, né? Todo esse conteúdo rico que está aqui em pauta. A Juliane, minha amiga e irmã, acaba de fazer um comentário que a aprendizagem é realmente sempre ligada ao emocional, sim, e ela é educadora especial, então, né, crianças com necessidades especiais, então, sim, tá ligado ao emocional, e se a gente puder olhar além, nós temos completamente ontem falamos com a Cris Mayra, da gente fazer como é que é o lançamento dos novos episódios da série. Oba! Falando sobre a questão da dificuldade de aprendizagem, porque tem questões complementares muito interessantes, né? A gente traz aí o olhar da simbologia, né? Dos hemisférios cerebrais, das funções pai e mãe, e com certeza o Eneagrama também traz olhares. A gente vai poder trazer um aporte muito legal aí. Vamos seguir, me incluam, por favor. A Michele faz a pergunta, né, de como enriquecer e fortalecer as crianças com esse conhecimento. Eu sugiro, gente, que vocês me chamem inbox, né?
Todas as minhas divulgações em Facebook e Instagram aparece meu celular, tá? Tá aberto lá. Me manda um WhatsApp, tá? E se precisar, pede para Letícia ou direto para mim. Vamos trocar figurinhas, eu indico bibliografias, eu posso atender por vídeo como faço, quem está muito longe, tá? E, se for o caso, indicar profissionais sérios que estejam perto de vocês, que tenham um olhar parecido. Claro que Eneagrama e psicogenealogia juntos não são muitos, então em alguns casos vocês vão precisar de mim mesmo, tá tudo certo. Maravilha. Né, Lê? A psicogenealogia é um aporte amplo do transgeracional, né? Porque a gente olha exatamente, tem muitas ferramentas que olham o indivíduo de forma, né, única, como Freud olhava o inconsciente individual, mas a psicogenealogia, então, ela complementa esse olhar, como bem colocou a Cássia, e traz o aporte do transgeracional, ou seja, para que estou nessa família, né? Quais são as armadilhas, os mandatos, as lealdades, as dores, né? Como ressignificar. E aí tem tantas coisas, aquilo que a gente falou das datas, dos nomes, e tudo isso que a gente falou hoje foi maravilhoso, de compreensão integrada, né? Do conhecimento amplo do ser humano. Gratidão pela pessoa que você é, Cássia, pela tua vocação, né? Pelo teu propósito de maternar, né? Maternar teus sobrinhos, teus afilhados, maternar propriamente dito. Os teus clientes, eu sei que você também Sim. tem muito disso, né? E é muito bom a gente encontrar com pessoas assim tão incríveis. Foi um prazer estar aqui com você. Gratidão. Beijo, não tem mais perguntas, ok? Estamos gravando, depois a gente sobe para o Instagram, para o YouTube. Ai, que lindo. E compartilhamos a nossa live. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Profunda, gente. Que amanhã tem mais, né? Amanhã temos a Adriana, mas aí é 19 horas, então para quem quer continuar os desafios da adoção, a Adriana a gente deixou para o final dessa série, porque o filhote dela talvez seja o que mais tempo, mais idade tem. Eu não sei se está há mais tempo, eu acredito que sim. A Adri está aqui, né? Então ela vai falar sobre esses desafios, né? De adotar, tão importantes. Então amanhã, 19 horas, estaremos juntas, trazendo aí outros aportes complementares. Querida, um grande beijo para ti, então, a todos que estão conosco. Beijo grande, gente. Um beijo para o pessoal do Brasil, para o pessoal de Portugal, para a Itália. A gente se vê, tá? Até amanhã. Beijo. Beijo. Parabéns, gente. Obrigada. Gratidão. Bom.